Fala, empreendedor, beleza? Bom, então chegamos à aula, galera. Chegamos. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês um método para vocês venderem qualquer coisa para qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse. Ponto. É absurdo. Mas existem alguns pontos de atenção. A técnica que nós vamos falar hoje chama-se spin selling, que é o que? Nada mais é que uma técnica baseada em perguntas, em uma evolução de um diálogo que leva até a venda de um determinado produto ou serviço. Então, a técnica spin selling é uma venda consultiva, não é uma venda de impulso, que ela tem que ser trabalhada através de um diálogo, de uma conversa, exclusivamente, tá, pessoal? Exclusivamente. Isso pode ser presencial ou online, mas tem que haver um diálogo, tá? Tem que haver. Por quê? Por que disso? Os negócios hoje, eles compram pela emoção e pela solução. Eles não compram um produto. Ou ele compra de acordo com a emoção ou compra pela solução, entendeu? Então, é o que a gente vem falando em relação a vendas. As pessoas não compram o produto ou serviço, compra a solução, compra a emoção, compra o estado emocional que isso vai proporcionar para ela. Sabendo disso, quem normalmente aplica o spin selling? Você, o dono de negócio, em restaurante, academia, em salão de pessoa, ou seja, qualquer pessoa que atenda clientes, entendeu? Isso cara a cara ou online. Qualquer pessoa. Aonde você vai fazer isso? Pode ser no ponto de venda, no balcão, na mesa, no provador, no WhatsApp, qualquer lugar que você tiver contato com o cliente. Qualquer lugar é lugar. Ponto. Quando que você vai fazer isso? Sempre que o cliente se conectar com você de alguma forma. Ou ele entrar na sua loja, ou ele vir tirar alguma dúvida, ou ele, durante o processo de objeções. Sempre que houver esse contato do cliente, o mínimo de interesse, entendeu? O mínimo do mínimo, ou pelo menos que você saiba que exista um interesse interior nele, isso pode acontecer. Como que funciona esse método? Gente, esse é um método através de 4 etapas. Cada etapa tem a sua pretensão, digamos assim. Primeiro, nós temos a etapa da situação, nós temos a etapa do problema, a etapa da implicação e a etapa da necessidade de solução. Vamos lá. Por que isso vende muito? Que absurdo. Porque o cliente ele se vende sozinho. Entendeu? Conforme você vai perguntando, as respostas do cliente fazem ele pensar na compra, entendeu? Então essa estratégia ajuda aí com certeza estabelecimentos venderem pelo menos 3 vezes mais, entendeu? Sem parecer aquele vendedor chato, aquela coisa. Então por isso que esse é um treinamento, gente, é básico do básico. É uma coisa absurda e vou falar para você, metade dos estabelecimentos fazem, entendeu? Metade. E quando faz é meia boca, tá? E nem todo mundo sabe aplicar isso da melhor forma possível. E o que eu vou tentar explicar para vocês é isso. Bom, vamos lá. Então, falando de cada situação, em cada item, né? Dos 4, do Spin Selling, que é o acrônimo, né? SPIN. Situação, problema, implicação e necessidade. Então, a gente tem a situação. O que é a situação? É a gente entender o contexto atual. Entender a situação da pessoa. Entendeu? Depois, a gente vem com a intenção de descobrir qual a dor, qual o problema. Lucas, mas eu já sei o problema que a pessoa tem, mas você tem que transparecer, tem que fazer que esse problema saiu dela, entendeu? Que ela tem que falar isso. Depois, a implicação, você vai aumentar esse problema. Quando você aumenta esse problema vira um problemão para a pessoa, entendeu? E por último, a necessidade de solução. Você faz o cliente pedir a solução, entendeu? O cliente ele fica de uma forma que ele pensa, putz, eu preciso comprar isso, não tem jeito. Então vamos aplicar um exemplo aqui, tá? Um exemplo simples, tá? Que a gente pode usar. Por exemplo, imagina que eu sou
ou eu sou proprietário, ou eu sou vendedor de uma loja, entendeu? De camisa social masculina. E a minha intenção, por exemplo, numa rede aqui de amigos, ou estou numa reunião, etc. E a gente, de alguma forma, eu comecei a trazer esse diálogo para trazer para minha área, que o meu objetivo é vender camisas para essas pessoas. O que eu faço? Eu poderia muito bem chegar para elas e falar assim, ó, eu tenho uma camiseta aqui que ela não amassa e ela segura bem as lavagens e tal. Você tem interesse? O cara fala assim, talvez tenha, né? Mas, não, traz aí pra gente ver. Entendeu? Ou então, depois eu vejo. Pode acontecer. Mas normalmente o que as pessoas fazem? Não, olha, eu não quero não. Tá, tô tranquilo. Eu tenho camiseta no meu armário. É diferente. Agora, olha só, vamos aplicar os pincéis nessa situação. Primeira coisa que a gente tem em mente. Qual seria um problema de uma pessoa que trabalha com camisa social? Essa camisa pode estar amassada, pode estar desbotada, pode não ter um caimento legal. Então, esses são alguns tipos de problemas. A gente não sabe qual o problema para a pessoa, mas vamos lá. Imagina que durante esses diálogos, você possa perguntar para a pessoa. Fala assim, quantas camisas hoje você tem no armário? Você pode falar assim, eu tenho X camisas para usar. Entendeu? A pessoa, eu tenho, sei lá, 10 camisas. Entendeu? E você pode perguntar, por exemplo, o que já aconteceu com você de engraçado? Já chegou no trabalho com camisa amassada? Tem camisa desbotada? Camisa o caimento não tá bom? Como que tá? Entendeu? Você faz uma pergunta despretensiosa, entendeu? Para você entender o que já aconteceu com esse cliente que ficou tipo incomodando ele. E o cliente pode falar, meu, você acredita que uma vez eu cheguei com a camiseta amassada, que eu não sei passar e tal. E aí ou seja, você descobriu o problema. O cliente, questão da camisa amassada, que ele não sabe passar a camisa. Então, aí você começa a implicar esse problema. Por exemplo, e aí, quando aconteceu? Seu chefe, teve algum cliente que achou ruim? Como é que foi? E aí a pessoa vai fala, meu chefe ele nem viu, mas teve um cliente que viu, eu fiquei meio sem graça tal. Qual é o objetivo dessa etapa, da implicação? É você aumentar esse problema. Assim, e aí, mas acontece com frequência isso aí? Acontece, porque eu não sei passar a camisa. Aí eu tenho que ficar levando para passar e tal. Aí você vai implicando, por exemplo, mas e aí? E se acontecer com frequência? Você perde venda? O que é? E aí você vai aumentando. Até chegar um momento que você traz alguma coisa à tona. Uma informação que só é o seguinte, ó. E se eu te dissesse que tem uma camiseta que não amassa e ainda ela aguenta a lavagem quando ficar desbotada? Você acha que isso ajudaria a sua rotina? Na hora o cara. Ué, como assim? Tem camiseta assim? Que camiseta que é assim? Eu não sabia. Ó, todas as camisas que eu tenho tem que passar. Como você tá falando que tem uma camisa assim que não amassa? Fala pra mim, eu quero saber. E aí você fala, ó, se você quer realmente saber, se tem realmente interesse, eu consigo te mostrar, tá? Vamos marcar um dia, ou então, ó, vem aqui, eu te mostro. Então, claro que isso tem que ser adaptado, tá? Mas o objetivo é sempre esse, tá? Então vamos lá agora, vamos resumir cada etapa, tá? A etapa da situação. A situação a gente sempre vai coletar fatos, tá? Sem parecer um interrogatório. Então, regra de ouro, a gente só vai perguntar o que a gente não sabe. Não vai ficar fazendo pergunta que a gente já sabe a resposta. E a gente sempre vai fazer perguntas abertas. Perguntas que façam com que o cliente pense, que ele responda de uma forma contínua. E não que ele responda sim ou não. Entendeu? Então, por exemplo, quantas vezes por semana você recebe clientes aqui na loja? Entendeu? Isso é uma pergunta mais fechada, mas é uma pergunta informativa. Entendeu? Qual o tipo de produto que mais sai no final de semana? Entendeu? Como está o movimento hoje comparado com o mês passado? Então, perguntas qual, como, são mais abertas, entendeu? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você começa a entender a situação por trás daquilo, entendeu? E você tem que pensar o seguinte: sempre as perguntas são direcionadas de alguma forma com o seu produto ou serviço, tá? Depois, você tem a etapa do problema, que é o quê? Você tem que fazer o cliente admitir a dor dele, entendeu? Você não pode pular direto,
Então compra isso aqui, ó, eu tenho esse produto que vai te ajudar. Não, entendeu? Por exemplo, acontece do cliente entrar, olhar e sair sem comprar da sua loja, entendeu? Pô, acontece. Por exemplo, se eu estivesse vendendo um serviço de iluminação para lojas, isso seria ideal, entendeu? Qual que é o dia mais movimentado aqui e tal? O dia tal. E a semana também é boa e tal. Mas aí, já aconteceu do cliente entrar, olhar e sair fora? Já aconteceu. Mas como é que foi? Por que o cliente. Não sei, a vitrine tá tão bonita. Mas e aí? Vocês começam a fazer pergunta para o cliente. Aí você pode lançar, por exemplo. Nossa, parece que tá tão escuro aqui, né? Não, realmente, eu percebo que é escuro mesmo. Será que isso influencia? E aí você começa. O quê? Você tem que fazer o cliente entender o problema. Por exemplo, um outro exemplo. Você já perdeu uma venda porque não tem a cor, nem o tamanho da roupa na hora certa? Aconteceu. Quanto tempo você gasta repondo o estoque que não gira? Pode ser um problema. Então, a gente tem que pensar nessas perguntas que tragam a dor do cliente à tona, entendeu? Uma coisa que é bem mágica é quando você faz a pergunta assim, por exemplo, e aí, já aconteceu alguma coisa que te incomodou aqui, que deu algum problema, que faltou alguma coisa? Essa frase é mágica. Porque quando a gente fala isso, é natural do que a gente falar sobre uma dor dele, entendeu? E se essa dor for rotineira, a gente já tem uma demanda ali. E aí, quando a gente descobre essa dor, a gente vai para a terceira etapa, que é o quê? Quando você aumenta essa dor, entendeu? Sem fazer drama, sei lá, mas você faz a dor ficar insuportável. E quando essa dor afeta o cliente até uma forma que chega no pessoal, na família dele, aí é absurdo, entendeu? Por exemplo, numa escola, e a escola está com nível de desistência e tal, e você pode falar, já aconteceu do aluno desistir no segundo mês? Já aconteceu tal. Mas e aí, se isso acontecer com frequência? Não, não pode acontecer, porque a escola tem as contas para pagar e tal. Meu, mas e aí, se acontecer? E os alunos pararem, os pais tirarem os filhos, e o que vocês vão fazer? Não, aí não tem de onde tirar dinheiro. Aí a escola vai fechar. Mas e aí, se a escola fechar, como é que fica você e sua família? Você entendeu? Não, eu nem penso nessa situação. Ou seja, você pegou o problema, você começou a aumentar e ficou insuportável para a pessoa. Entendeu? Ou, por exemplo, deixa eu ver, quando, por exemplo, um outro exemplo nessa situação, se o aluno desistir, o que você faz com a mensalidade? Você tem custo para devolver? Não é só perder o aluno, você pode te gerar um caixa negativo na hora, tal, como é que funciona? Ou seja, você pega o problema e você aumenta esse problema de uma forma que o cliente ele pensa, nossa, é mesmo, não pensei por esse lado, para na cabeça dele ele entender, meu, isso pode me dar um problema muito maior. Porque às vezes a pessoa, o cliente, tem um probleminha, mas não sabe que isso impacta tanto, entendeu? Vou dar um exemplo, por exemplo, na parte das mulheres, entendeu? Você está vendendo um vestido e tal para a pessoa, e a pessoa fala assim, não, eu tenho uma festa para ir e tal, eu vim aqui, mas eu só estou dando uma olhadinha. Aí você pergunta, não, mas para que é? Uma festa, casamento? O que é? Vai ter um casamento, tal, não sei o quê. Legal. Mas aí, você já tem vestido lá? Já tá certo? Não, já tem tal. Mas e aí, o caimento? Fica confortável para você? Como é que é? Não, tem hora que ele aperta um pouco para andar, mas dá para ficar, tal, não sei o quê. Você entendeu a dor? Opa, tá. Mas e aí, já aconteceu na hora de você andar, de tropeçar, de incomodar, alguma coisa assim? Ou então você pode falar, você acredita que uma cliente minha, o vestido rasgou porque estava apertado na hora que ela foi andar, ela tropeçou e tal. Você pode até contar uma coisa engraçada. E essa cliente vai, putz, você acredita que eu já tropecei uma vez também? Aí você pode aumentar, meu, brincando. Nossa, Deus me livre, mas já pensou se acontece isso no meio do casamento e todo mundo fica olhando para você? Aí virou um problemão. Aí a pessoa fala assim, caramba, é verdade, não tinha pensado nisso. Aí que você traz. Fala assim, ó, e se a gente mostrar para você aqui, ó, você sabia que eu tenho um vestido que ele tem mais elastano,
que ele é mais elástico, ele é um vestido justinho, vai ficar bonito no seu corpo. Ele também é da mesma cor, talvez o que você tenha, mas ele é mais confortável. Você senta, levanta, anda. Tem gente que até corre com o vestido. Quer provar? Vocês entenderam? Você gerou toda essa situação em um diálogo de 10, 15 segundos. Entendeu? O que você tem que fazer é tomar cuidado para não ser uma coisa robótica. Aconteceu isso? Sim. Isso aqui? Não. Isso aqui não. Aí não vai acontecer. Mas quando você faz isso de uma forma natural, e quem trabalha com o produto, já você sabe quais são as dores naturais, o que o cliente pode acontecer ou não. É só questão de você, durante o diálogo, você aumentar esse problema até um ponto que vai ficar insuportável e a pessoa tem que comprar. Ah, Lucas, mas é matador, a pessoa vai chegar e vai comprar? Ela vai. Talvez ela precise de um incentivo a mais, entendeu? Talvez ela precise entender mais os benefícios, as características, talvez ela tenha alguma objeção a ser quebrada, mas essa estratégia é matadora, tá? Então vamos lá. Em resumo, o spin selling. Situação são fatos, problema é a dor, implicação é o custo da dor, é a dor aumentada, a dor de um modo que reflita no pessoal da pessoa, na família da pessoa, e a necessidade é quando o cliente pede pela solução, é quando que ele entende que ele precisa da solução. Então, a tarefa de hoje é você pegar um cliente ou treinar isso a princípio com você e para um determinado produto ou serviço. E você pensar em 3 perguntas para cada situação que você poderia fazer para um cliente. Sempre perguntas abertas. Por exemplo, para situação, quais perguntas você poderia fazer? Problema, quais perguntas poderiam fazer? Implicação, quais perguntas? Lucas, eu posso usar uma IA para me ajudar? Pode, também dá. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo de dentista, né? Mas a gente pode aplicar para qualquer negócio. Algumas perguntas prontas que a gente poderia usar para uma dentista, para entender a situação. Quantas vezes por ano você costuma ir ao dentista? Entendeu? Você costuma fazer a limpeza? Você já fez canal ou implante alguma vez? Entendeu? Como que é? Você tem que entender o contexto da pessoa. Nunca fez. Eu fiz uma vez. Já aconteceu. Já não aconteceu. Você tem que entender, a princípio, a situação. Você não está falando do problema nem do seu serviço. Você está conversando sobre a pessoa. Depois, você faz o paciente admitir a dor. Por exemplo, já aconteceu de você evitar comer de um lado determinado por causa da dor? Entendeu? Aí você começa a identificar, não, nunca aconteceu. Ou então, sei lá, de você cancelar um compromisso porque você estava com dor de dente. Por exemplo, recentemente eu tive um conhecido que ele estava fazendo uma tatuagem, começou a fazer e ele teve dor no dente. Olha que engraçado, ele teve que parar a tatuagem, perdeu o dinheiro da tatuagem, que pagou normal, por causa da dor de dente. Olha que engraçado, entendeu? Você já perdeu o sono, a concentração no trabalho por causa de alguma dor, alguma coisa, de algum incômodo? Você começa a entender. Depois que você entendeu isso, você começa a ampliar a dor, ampliar esse custo da dor dessa pessoa. Por exemplo, quanto tempo por dia você fica lidando com essa dor? A pessoa, é pouquinho por dia. E aí você aumenta. Você fala assim, mas você sabe que essa dor ela vai, assim, não é nem que pode aumentar, ela vai aumentar. Nossa, credo, você tá jogando praga? Não tô. Porque eu sei o que acontece. Entendeu? Ou então, se continuar assim, em quanto tempo você acha, quanto que você vai ficar gastando de remédio ou em consulta de emergência? Você sabe que isso não vai resolver, né? Mas não precisa ser tão negativo assim, né? Mas você faz a pessoa, tipo, pensar, entendeu? Caramba, é verdade, eu vou ficar gastando com remédio, ficar fazendo consulta de urgência. Ou então, é, é, por exemplo, como que você se sente em relação ao seu dente que está quebrado, entendeu? Normalmente você sorri para a foto, entendeu? Como que é? Como que você acha que isso influencia você? Só que você tem que criar um diálogo que não pareça forçado, sabe? Mas você tem que trazer isso à tona. E o ideal é o quê? Você traga meio que um tom, dependendo da situação, claro, né?
mas um tom mais descontraído, para o cliente pensar. A ideia é que você faça o seguinte: o cliente vai falar assim, nossa, é verdade, nem tinha pensado nisso, entendeu? Quando ele chegar nesse ponto, aí é a hora de você aumentar, entendeu? Às vezes você nem precisa aumentar tanto. Então, às vezes, na hora você perceba que o cliente já está meio que dentro da coisa, entendeu? Mas às vezes você precisa aumentar para o cliente enxergar. Por exemplo, você acredita que uma paciente minha, ela quase bateu o carro porque ela ficou com uma dor insuportável de dente e teve que parar o carro no meio da rua? Sério, meu, é verdade, a fulana de tal. Ou então você não fala o nome da pessoa, mas ó, é verdade, aconteceu com ela. É muito comum, porque o dente, quando ele começa a doer, é um processo inflamatório até a gengiva. Se você tiver com algum problema de cárie, alguma coisa, pode entrar bactéria na corrente sanguínea, isso pode afetar o seu corpo. Aí a pessoa já começa a ficar com tanta coisa na cabeça, que na cabeça vai pensar assim, putz, eu preciso resolver isso o mais rápido possível. E aí que entra o quarto ponto, que é o que? A necessidade de solução. Que você pode, por exemplo, fazer uma pergunta. Ó, se a gente resolvesse essa dor sem precisar de remédio forte, eu dou uma anestesia local que é indolor, e eu garanto para você que daqui a 3 dias você vai voltar a comer normal sem problema nenhum. Ou então, ó, eu garanto que se a gente fizer uma sessão aqui de clareamento, 2 sessões no máximo, daqui 1 mês você tá sorrindo aí e todo mundo vai notar essa diferença em você. Ou seja, qual a resposta que você espera nessa etapa? Nossa, mudaria tudo. Nossa, faz muito sentido. Nossa, eu preciso disso. Como que eu posso começar? Como que a gente faz? E aí você vem falar sobre o seu produto e seu serviço. Entendeu? Daí para trás, você falou sobre a situação, a dor, implicação e a necessidade de solução. Você não falou sobre o seu serviço. Você falou que dava para resolver, mas você não falou como. E aí que entra o seu serviço. Por isso que nós preparamos um pitch de vendas, entendeu? Aquela apresentação da empresa ou do serviço, entendeu? Para quando chegar nessa hora você falar, ah, então, ó, é que eu sou dentista, eu ajudo as pessoas a terem um sorriso melhor, mais claro, em curto tempo. Eu já ajudei tantas pessoas no meu consultório próprio, e você pode escolher o melhor horário para você que eu vou te atender, o melhor preço, e etc. E quando você apresenta esse pitch, a pessoa já vinha pronta, caiu, chegou nesse ponto, você mostrou o seu pitch que foi montado para quebrar objeções, para te dar autoridade, trazendo tudo que você precisa, e no final a pessoa só vai falar assim, tá bom, quando que a gente pode agendar? Acabou. Você fez a venda em um processo aí de, vamos chutar, 5 minutos, entendeu? Lucas, isso é perfeito? Gente, não é perfeito também, mas isso é matador. Quando bem aplicado, funciona, entendeu? Funciona, mas tem que ser bem aplicado, tem que ser treinado, tem que ser estruturado de acordo com o seu negócio, tá bom? Então, fica a tarefinha de hoje, monte um processo Spin Selling para você, reveja essa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa as dúvidas comigo e durante as nossas reuniões nós vamos falar mais sobre isso e eu vou ajudar vocês em relação a isso. Nós podemos até fazer treinamentos online em relação a isso, então simulações, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela aula de hoje. Aula de Spin Selling extremamente importante, tá? Valeu!